Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bora iniciar mais um Bom Dia Bitcoin. Diego Consimo aqui na área. Galerinha, e o Bitcoin? Meu Deus do céu, que despejada forte que deu, né? Infelizmente, aquele nosso medo, né? Que o Bitcoin não estava conseguindo acompanhar o S&P 500 na subida, e o nosso medo de que quando o S&P começasse a realizar uma correção da sua onda 4, o Bitcoin poderia cair junto, porque ele não conseguiu acompanhar a subida do S&P, se confirmou e foi de fato isso que aconteceu. Na semana passada para cá, o S&P 500 começou a corrigir, porque já estava esticado, a gente vai ver no gráfico. E aí o Bitcoin veio junto com a queda. E aí, o que a gente espera para essa semana? Vamos dar um resuminho agora no Bom Dia Bitcoin, beleza? Pra galerinha que estava me acompanhando, peguei Covid, tô bem, fisicamente sem sintomas, porém mentalmente, meu Deus, galerinha, que desastre que tá minha cabeça. Parece que eu tô lá no fundo do meu cérebro e toda a minha capacidade cognitiva, parte de raciocínio que eu sempre mergulhei demais da minha mente criativa, tá zerada. Parece que eu tô um zumbi dentro da minha própria cabeça. Tô meio que perdido. Então, tenham paciência que leva uns dias aí pra eu conseguir retornar, perfeito? Pelo menos é o que a galera tá falando, demora um pouquinho, mais volta. Mas sim, tô esquisitão. Então, vamos tentar tocar o barco, beleza? Gente, bora lá, vamos lá então, já começando a falar do nosso querido Bitcoin. Galera, a gente tava ali com os alvos principais, né, que era o quê? O principal suporte do Bitcoin era aqui em cima, nessa regiãozinha, dos 23,5 aos 23, a partir do momento que a gente... Ali dos 23,5 a 23, a partir do momento que a gente perdesse essa LTAzinha preta, que foi perdida, o próximo suporte mais forte era na região dos 21, que era o quê? O fundo anterior, que bateu lá em 20.700. E aí, Diego, e agora? Será que o mercado segura, não segura? Coloquei aqui os próximos alvos, né? Que seriam o quê? Os próximos suportes do Bitcoin nesse momento são 19, 17. E aí, meus caros, tudo vai depender do que vai acontecer essa semana com o mercado. Temos alvos mais embaixo? Sim, aquela região lá, infelizmente, que era a região dos 14, que era a sequência que a gente já tinha conversado. Não sei se a gente chega até lá, vai depender do quê? Do nosso querido S&P. Vamos dar uma olhadinha no nosso querido S&P, como que tá nesse momento? Tá bem preocupante, por quê? O S&P, ele fez aquela sequência maravilhosa que era para o Bitcoin ter realizado, né? O Bitcoin, basicamente, quando a gente analisa o S&P, ele parou aqui, ó, tá? O Bitcoin se manteve aqui durante todo o processo, ó. Se a gente fosse fazer uma comparação, o S&P veio aqui e o Bitcoin parou aqui. É exatamente essa comparação. E o nosso medo era o quê? Na hora que o S&P começasse a realizar a sua correção dessa onda 4, o que iria acontecer com o BTC, já que ele não estava conseguindo acompanhar a subida do S&P, porém, para as quedas, o Bitcoin estava caindo direto. E foi exatamente isso. S&P bateu basicamente na sua LTB do topo, que vem lá do topo lá dos 4.800 pontos, tocou na média de 200 e iniciou o processo de correção dessa onda 4, que a gente já estava esperando. Ponto X da questão é, agora nós temos um primeiro suporte nessa região de 4.150, e aí temos um outro suporte, que é essa região de Fibonacci, de 0,5 a 0,6 de Fibonacci, que está na região dos 4 a 3.950 pontos. O que vai acontecer? Vamos segurar aqui em cima nessa LTA aqui que a gente já tinha traçado, que ela é mais inclinada, ou seja, menos forte, ou nós vamos ir buscar a média de 50 no diário, lá embaixo na região lá dos 4.000 pontos, 3.950 pontos. É isso que vai determinar o movimento do nosso querido Bitcoin. Galerinha, se o S&P conseguir segurar nessa região, dar um repeteco aqui para testar o topo novamente em 4.300 pontos, que é meio complicado, e eu vou mostrar isso para vocês o porquê, o Bitcoin possivelmente pode estar fazendo o seu fundinho aqui e conseguir uma recuperação, tá? Minha visão, acho que está delicado, eu acho que é momento sim da gente tomar cuidado, colocar alarminho no fundo aí do Bitcoin que ele fez de 20.700, porque se ele perder 20.700, próximo alvo direto é 19 e depois é 17. E isso pode acontecer se a gente tiver um despejo do S&P, ou seja, S&P perdendo 4.150 pontos, ele vai vir buscar aqui os 4.000 pontos. E aí o Bitcoin vai ter mais uma aceleração de queda, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse movimento do nosso querido
S&P e do Bitcoin. Não podemos dar bobeira nesse momento. Quando a gente pega para analisar o Bitcoin, a gente teve sim o Hash Rebels dando confirmação de sinal de buy para a gente, que foi excelente. Historicamente, todas as vezes que o Hash Rebel aponta sinal de buy, ele está muito próximo do seu fundo, da sua marcação de fundo, e historicamente a gente consegue observar isso muito bem no gráfico. Ó, tivemos confirmação de fundo aqui em 2021, tivemos confirmação de fundo em 2020, confirmação de fundo aqui em abril de 2020, confirmação de fundo em junho de 2020, confirmação de fundo em janeiro de 2019, e assim vai desde lá da história do Bitcoin, tá? Desde a sua origem. O ponto X é que, historicamente, a criptoinvestidor já levantou esses dados. E em alguns dados a gente chegou a ver o quê? Após sinal de buy do Hash Rebels, tá? O Bitcoin caindo de 10% a 15%. Se a gente colocar 10%, levaria o Bitcoin na região dos 19%. 15% levaria o Bitcoin na região dos 17% e testaria fundo, poderia fazer um fundo duplo. Então, se a gente pega, estatisticamente falando, o passado, esses dois alvos que nós estamos na tela aqui, de possíveis retestes de fundo, bate com o desvio que já ocorreu no passado com o Hash Rebels. Então, tá ali. É bom a gente ficar de olho. Mas o que mais importa essa semana pra gente é o calendário econômico, tá? O calendário econômico a gente vai ter muita informação essa semana. Hoje não, hoje basicamente não vai ocorrer nada de importante assim. Mas o que nós temos, né? O que teve de importante foi dessa noite. A China diminuiu a taxa referencial de empréstimo para tentar dar uma aliviada lá na pressão, que a China tá para entrar num crash fudido, né? A composição da China em cima de empréstimos imobiliários é muito gigante. E isso vai estourar. Mas tem gente falando que vai acabar estourando pro ano que vem. Tem gente falando que vai estourar agora. Eu acho que eles vão deixar estourar pro ano que vem. O que importa nesse momento é o seguinte: os dados econômicos. Então a gente tem lá PMI da zona do euro, amanhã temos o PMI britânico, PMI americano, mas para mim, na minha visão, vai ter muita informação aqui de calendário econômico essa semana, mas o que vai ser determinante vai ser sexta-feira, tá? Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na sexta-feira, vai fazer um pronunciamento de um congresso que está realizando, e também nós vamos ter o quê? Isso daqui, ó. Isso daqui que vai determinar o que vai acontecer com os mercados, tá? Sexta-feira nós temos o PCE. O mercado está esperando que nós já tenhamos um pico do PCE em julho, e agora de agosto a gente vai começar a ver o quê? Uma melhora, tá? Nós teria uma melhora. E o Federal Reserve, basicamente, ele se direciona muito pelo PCE. Então, um PCE reduzindo, tendo uma melhora de fato, pode ter uma decisão do Fed em relação a não ser agressivo no aumento da taxa de juros. E aí os mercados compraram essa ideia e começaram a jogar o mercado para cima de novo, que nem a gente viu com o S&P 500. Então acho que é na sexta-feira, mas até sexta-feira, galerinha, vai ter chão e a gente vai ter muita volatilidade no mercado, porque olha como que estão as bolsas hoje. As bolsas abriram, Europa toda em queda. O VIX, que é nada mais do que indicador de volatilidade de medo, né, do S&P 500, e ele funciona de forma ao contrário. Quando o VIX está positivo, S&P queda. Quando o VIX está negativo, S&P alta. Ele funciona inversamente falando. Tá, mais 11, ou seja, o fechamento do S&P na semana passada foi de 4.228. O futuro já está em 4.180, então já vai abrir com um baita de um gap de baixa aqui, ó. Já vai abrir com um baita de um gap de baixa, e isso pode acelerar, desencadear o quê? Uma correção no S&P hoje ou amanhã. Se isso acontecer, galerinha, fica ligado para posicionar posições de short aí no BTC, porque perdendo essa região de 20.700 acelera a 19, tá? Prestem atenção, vamos ficar de olho. Lembrando, hoje às 19 horas, nós temos o nosso encontro marcado no Cripto Investidor Live. Então, lá no Cripto Investidor Live, a gente vai fazer uma análise de altcoins, vamos discutir o mercado de forma mais profunda, vamos tentar compreender o que está acontecendo, para onde a gente pode estar indo.
e vamos conversar sobre tudo isso, beleza? Então eu encontro vocês hoje à noite. Hoje foi só uma orientaçãozinha de mercado para você não ficar perdido aí e não fazer cagada hoje, porque tá muito complicado. Um grande abraço, até o final do dia, até a noite no Cripto Investidor Live. Beijos, valeu!